Olá, turma! Chegamos ao fim da nossa jornada da microbiota intestinal. Espero que você tenha se inspirado com o tema de microbiota, que você tenha se empolgado de estudar cada vez mais e de aprender para poder ajudar a vida de outras pessoas. E o mais legal é poder inspirar outros profissionais a fazerem o mesmo caminho. Então a gente está criando ali uma comunidade de profissionais que gostam de estudar o tema e a gente pode trocar informações e todo mundo falar a mesma língua. Isso com o objetivo de melhorar a vida do nosso paciente, que esse é sempre o nosso objetivo principal. Agora vocês vão ouvir a história de alguns profissionais que resolveram estudar microbiota intestinal e estão aplicando isso na prática clínica com os bons resultados. Olá, eu sou o Bajara Guazelli, sou médico há 21 anos e contando um pouco da minha história para vocês, minha formação inicial foi uma formação cirúrgica. Eu sou cirurgião plástico e tenho atuado nesse segmento há muitos anos. E além da área cirúrgica, eu me dediquei a estudar nesses últimos anos medicina e nutrigenética avançada e estudos de microbiota intestinal. E tenho aplicado isto na minha prática clínica. Eu conheci a Karina porque eu estava com um caso muito difícil de uma paciente e eu pedi um exame de microbiota intestinal e eu precisava de alguém para me ajudar a interpretar esse exame, fazer as correlações clínicas com o caso da paciente. E eu pedi uma indicação e me indicaram a Karina Wassal. Eu já tinha conhecimento do trabalho dela e que ela era uma grande expert no assunto de microbiota intestinal e foi muito legal porque quando me indicaram a Karina eu sabia que eu ia conversar com uma pessoa com uma grande experiência clínica no assunto. Marcamos esse papo, conversamos sobre o caso da paciente, sobre o exame de microbiota intestinal e foi muito legal porque a Karina tem uma forma de raciocinar muito interessante. Ela faz com que as coisas se interrelacionem e fiquem muito mais claras. Ela correlaciona os dados clínicos, os hábitos da paciente, principalmente a parte alimentar. Aí a gente correlaciona isso com o resultado dos exames e fica muito mais fácil. Ela mostrou nesse primeiro papo nosso como é a forma de raciocinar dela e que torna as coisas muito mais claras. E por que tudo isso é muito interessante? Se nós formos pensar hoje, a grande maioria das doenças que nós conhecemos podem ter como gatilho um desequilíbrio dos micro-organismos que habitam o nosso intestino. E por que tudo isso é impactado na nossa prática clínica? Porque hoje a maioria das doenças, e vamos falar aqui algumas, diabetes, doença cardiovascular, doenças autoimunes como lúpus, artrite, psoríase, doenças metabólicas como obesidade, doenças mentais, depressão, transtorno bipolar, ansiedade, todas essas e muitas outras doenças podem ter como gatilho um desequilíbrio dos micro-organismos que habitam o nosso intestino. Quando eu comecei a enxergar isto, quando eu comecei a utilizar os exames de microbiota intestinal na minha prática clínica, fazendo essa inter-relação com os dados genéticos, com os hábitos de vida e comportamentos alimentares dessas pessoas, tudo começou a ficar muito mais claro. Eu tenho conseguido, nesses últimos anos, a prevenir, tratar e até mesmo reverter algumas doenças que as pessoas estavam tratando há muitos anos e que estavam procurando realmente um resultado melhor. Então, o que eu tenho observado é que a utilização do exame de microbiota intestinal na prática clínica hoje ela é fundamental. Os profissionais que querem estar à frente, que querem ter melhores resultados hoje e no futuro, eles têm que ter o conhecimento de microbiota intestinal. Esse conhecimento, eu estou falando para vocês, é uma coisa super nova dentro da área de saúde. Faz poucos anos que todos começaram a estudar microbiota intestinal e tem muita coisa para nós aprendermos ainda e para evoluirmos daqui para frente. Mas o que importa é que todos os profissionais de saúde devem começar a ter um conhecimento sobre esse segmento de exames de microbiota intestinal. Então isso faz com que a prática clínica fique muito mais clara, muito mais assertiva. Um abraço a todos. Olá, primeiramente eu quero me apresentar.
eu sou Maite Tolfo, nutricionista, e eu conheci o Microbiota Club através de um crédito que eu tinha com a antiga BF Eventos, por conta da pandemia, de um congresso que não ia ter mais presencial. Eu descobri que ia ter esse congresso online sobre microbiota, que era um assunto que eu já tinha um certo interesse, mas eu nunca tinha parado ainda para me aprofundar, para estudar sobre. Usei esse crédito, participei, assisti todas as palestras e só tenho que dizer que eu me apaixonei, tanto os palestrantes que vieram com temas muito atualizados, dividindo seus conhecimentos de uma forma muito clara, que me ajudou muito. A Karina também é ótima em explicar esse mundo tão difícil que é dos filos e das espécies, dessas bactérias que habitam no nosso intestino, na nossa microbiota, e trouxe muito isso para minha prática clínica com pacientes que às vezes eu não conseguia identificar, que eu já tinha tentado retirado alguns alimentos, já tinha feito algumas estratégias que a gente aprende, né, muito da faculdade, e que às vezes não funciona, né, na prática clínica, porque falta esse olhar justamente para esse órgão que é tão importante, que é o nosso intestino. E através dessas palestras abriu um leque enorme para mim, para minha prática clínica, inclusive a doutora Pri com as rotinas diárias da Ayurveda, da raspagem da língua para ajudar na digestão, essa questão também da abertura, já falando na meditação, como é importante esse manejo do estresse. Então eu comecei a aplicar isso com os meus pacientes, aplicar a retirada de alimentos, às vezes que são auto food maps, que até então eu nem me dava conta disso, né? A gente sabia, eu achando que deixando os grãos de molho, às vezes resolveria para aquele paciente, às vezes não estava resolvendo, né? Então é uma questão, às vezes, que a gente precisa olhar e entender se aquele paciente está com sinais e sintomas de uma síndrome do intestino irritável, se ele está com supercrescimento bacteriano, e às vezes pelos sinais e sintomas a gente já consegue identificar muitas coisas. Às vezes, quando é possível fazer um teste genético, nos ajuda bastante para a gente entender qual espécie está dominando naquela microbiota intestinal daquele paciente, o que a gente pode fazer para reequilibrar aquele intestino, né? Se ele está sofrendo ali de uma permeabilidade intestinal. Então, assim, foi um leque que me abriu muito grande através do congresso da Microbiota Club. Foram dias maravilhosos e com certeza vou estar em todos agora. Me apaixonei e eu acho que não tem como nutricionista e o profissional da área da saúde que está voltado para isso não olhar para o intestino, porque a gente sabe que 70% a 80% da imunidade está no intestino. Então, às vezes, aquele paciente que vive adoecendo, que está sempre com sintomas de gripe, rinite, sinusite, às vezes a gente tratando o intestino, a gente já tem uma melhora incrível nesses sintomas desse paciente, né? Então, as abordagens, a forma clara que todos os palestrantes trouxeram, a Karina, então nem se fala, porque não é fácil falar desse mundo aí de bactérias, de filos, de espécies, e ela traz de uma forma muito clara, muito enriquecedora para o conhecimento do profissional da saúde, e eu só tenho a agradecer a toda a equipe envolvida, a todos os palestrantes e a Karina principalmente, por dividirem o seu conhecimento e somarem tanto para a gente que é da área da saúde. Fica aqui meu muito obrigado e contem comigo em todos os Microbiotas Clubs. Olá, eu sou Priscila Rebouças, médica cirurgiã e coloproctologista, especialista em intestino, reto e ânus. Sou extremamente interessada e estudiosa do processo de saúde e doença e a sua interação com o meio e com a nossa alimentação, através da relação e do estudo entre as escolhas alimentares e o nosso organismo e os nossos hábitos de vida e nossa consciência sobre esse processo. Nesse processo constante de busca por informação atualizada e de qualidade, eu conheci o conteúdo e o estudo da Karina. E não tem como dissociar esse universo da microbiota intestinal, que é tão estudado constantemente pela Karina, trazendo todo o conteúdo atualizado ao tempo todo, do funcionamento intestinal, do meu estudo, da minha prática clínica, do meu dia a dia no consultório. Tem sido extremamente importante
a otimização do tratamento dos pacientes através da aplicação desse conteúdo, desse estudo, desse conhecimento da microbiota intestinal no consultório. A otimização do tratamento tem trazido resultados extremamente interessantes e também não dá para fugir da relação desse conteúdo, da aplicação desse conteúdo na otimização do processo de compreensão da manutenção de saúde e prevenção de doenças. Tem sido extremamente gratificante perceber, notar, participar de forma ativa dessa otimização do tratamento e melhora da qualidade de vida dos pacientes que me procuram no consultório. Olá, sou a Laura Gonçalves, eu sou nutricionista há 2 anos e eu tenho especialização em nutrição vegetariana e microbiota intestinal. Eu conheci a Karina num congresso presencial e o que me despertou interesse nela foi um artigo que ela colocou em um dos slides que comparava o consumo de proteína de origem animal e vegetal e seus respectivos impactos na microbiota intestinal. Aí depois disso eu passei a acompanhá-la, então participei de outros congressos que ela também deu palestras, eu fiz alguns cursos menores, participei de alguns workshops que ela também deu aulas e no ano passado eu me inscrevi no Microbiota Club, o congresso foi incrível. Eu gostei tanto que esse ano eu fiz o Mastermind de Microbiota e durante esse curso eu tive uma imersão em microbiota. A Karina ela traduz de uma forma incrível a ciência da microbiota para a prática clínica, era tudo que eu precisava. Então, depois disso, eu vi que cuidar da microbiota vai muito mais além do que suplementar boas cepas de probiótico. E depois disso, eu passei a aplicar tudo que eu aprendi na minha rotina com os meus pacientes. Então, independente do objetivo que eles tinham, seja emagrecimento, reduzir consumo de alimentos de origem animal, ou até se tornar vegetariano ou vegano, eu passei a olhar e cuidar da microbiota deles como uma conduta imprescindível, Olhar para a microbiota e cuidar passou a ser primordial. É muito gratificante ouvir essas histórias, esses depoimentos e saber que os profissionais têm se interessado pelo tema e têm conseguido tratar melhor os pacientes com esse olhar da microbiota intestinal. E eu fico muito grata em poder trazer esse assunto e dividir com vocês. Então hoje, oficialmente, estamos com as inscrições abertas para o Microbiota Club de 2021. Tenho certeza que será uma experiência incrível para você, cheio de atualizações. Fiquem aqui que ainda vai ter muitos bônus, benefícios e surpresas para vocês. Mas não acabou por aqui. Hoje ainda temos muito conteúdo. Eu trouxe um estudo de caso clínico real para a gente fazer uma aplicação justamente do que a gente vem falando nesses últimos dias, de trazer a ciência agora para a prática clínica. Então, nesse estudo de caso, eu vou contar como aplicar as ferramentas de conhecimento da microbiota intestinal e como colocar isso em prática na dieta, na suplementação. Então, fica aqui comigo que a gente vai aprender muito ainda hoje.